Olá, bem-vindos ao Carreira Médica. Hoje nós vamos aprender com o Rogério as dicas importantes que nós precisamos ter para abrir o nosso consultório, o sonho de todo médico. O Rogério é o CEO do Carreira Médica, uma pessoa que já trabalhou em inúmeras empresas e tem uma visão empresarial da coisa. Rogério, muito bem-vindo hoje. Vamos lá que você vai ensinar as coisas mais importantes aí para todo médico. Olá, Fernando. Olá a todos. Então, Rogério, quando nós estamos na faculdade de medicina, desde que a gente entra, acho que o sonho de todo médico é um dia, ou da grande maioria de nós, né, é ter o nosso próprio consultório. E a gente fica imaginando, eu vou formar, vou lá, vou abrir meu consultório. E eu posso dizer, por experiência própria, de todas as dificuldades e todos os sofrimentos que a gente passa quando a gente vira empreendedor, né, buscando abrir aí nossa primeira empresa, né? E aí, Rogério, eu queria escutar de você, quando a pessoa pensa em abrir uma empresa, empreender e montar um negócio, o que é importante? E aí, é lógico, dentro da medicina, né? Pensando aí no médico que vai começar a sua carreira, o que ele precisa olhar e se atentar antes de abrir o consultório? Ou é simplesmente ir lá, abrir uma portinha e começar a trabalhar? Não, de jeito nenhum. A medicina é um negócio muito especial, mas é um negócio. A primeira coisa que você deve pensar é que você está abrindo um negócio. E você não abre um negócio sem conhecer qual é o seu público. E aqui, falando de medicina, esse público tem duas variáveis. Primeiro, quem é essa pessoa? Quem é esse grupo de pessoas que você acha que o seu consultório vai ser mais vocacionado? Depois, como ele paga essa consulta? Ele vai ser particular ou ele vai ser de convênio? Essas são as duas primeiras coisas para você, dentro de uma cidade, escolher onde você vai colocar. Não tem paciente melhor, não tem paciente pior. Agora, se você vai receber do paciente particular, você tem um valor que você vai receber, portanto, você pode ter um gasto coerente com isso. Se você vai receber de convênio, você tem um outro valor. E aí você tem que cuidar dos seus custos de uma maneira muito cuidadosa. Isso é fator determinante de localização, Fernando. E essa é a primeira dica que eu dou. Legal, Rogério. Então, a gente tem que ficar atento aonde vai abrir. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente pode pegar o Doutor Consulta como exemplo. Ele tem um público muito bem definido. E aí ele abre as suas empresas, os seus pontos de atendimento em locais aonde ele está mais próximo desse público. É isso que você quis dizer, Rogério? Isso. Por exemplo, o Doutor Consulta está perto de metrô, está perto de terminal de ônibus, ele está perto de onde as pessoas, normalmente, sem automóvel, com um deslocamento público, elas vão acessar. Agora, pode ser que o seu consultório precise de estacionamento. Isso é uma coisa interessante, muito interessante, porque assim, muitas vezes a gente vê o médico, ele fala assim, eu vou abrir ali, perto da minha casa, ou vou abrir perto de um hospital. E às vezes ele não precisa estar perto do hospital, ele está escolhendo porque está todo mundo ali. E é muito interessante, Rogério, a gente observar que os consultórios médicos geralmente são concentrados em áreas. Ou seja, fica todos os concorrentes um do lado do outro. Isso é inteligente, Rogério? Eu ia comentar que um segundo ponto de conhecimento que você que vai abrir o consultório precisa ter é sobre você mesmo. Se você for no censo, no último censo médico do Conselho Federal de Medicina, que é de 2020, se não me engano, você lá vai identificar áreas de grande concentração médica, áreas de menor concentração médica. Se você quiser ir para uma área de menor concentração médica, você vai ter que sair dos grandes centros. E se você tiver essa vocação, você começa a ter um fator que ajuda na hora que você vai montar o seu negócio. Menos concorrência é sempre melhor. O que nós temos em geral no Brasil, Fernando? Nós temos um Sudeste muito carregado de gente, muito carregado de médico, eu quero dizer, uma concorrência muito acirrada, e nós temos as regiões mais ao norte, onde você vai tendo menor concentração de médicos. Isso é um fator que você deve considerar, se você tiver vocação para isso. Por isso é que eu digo que você deve conhecer a você mesmo. Legal. E aí, Rogério, você acha que a especialidade também é um fator importante nisso? Será que ele tem que escolher
o local aí que a gente está falando muito, tanto de cidade, estado e até mesmo aí um bairro, né, dentro de uma cidade, dependendo da especialidade, você acha que isso vai impactar? Impacta, Fernando. É um indutor importante de localização. Então, por exemplo, se você é um cirurgião, você precisa estar próximo do hospital. O deslocamento consultório-hospital, você pode estar perdendo muito tempo nesse deslocamento, o que significa afetar muito a sua agenda daquilo que você pode fazer e do dinheiro que É você um pode estar custo, ganhando. né? É um custo. É um custo. Tempo de deslocamento é um custo. Nos grandes centros, isso é um pênalti. A outra coisa que ele tem que considerar, Fernando, é qual é o grau de sofisticação da medicina que ele vai exercer. Se ela demanda equipamentos muito sofisticados, ele precisa necessariamente estar em grande centro. Então, vejam só, se eu entendi bem o que o Rogério explicou, então primeira coisa é entender o que a gente quer atender. Qual é o público que nós vamos buscar? Nós vamos buscar um público classe C, classe B, classe A, para poder ajudar na escolha da localização. Mas essa escolha depende também da especialidade médica que nós temos, né? Porque se for uma especialidade que necessita, por exemplo, de muitos equipamentos ou de equipamentos modernos, a gente vai ter que estar dentro de grandes centros ligados a grandes hospitais e eventualmente próximo. A outra coisa é o autoconhecimento, é qual a sua vocação, saber também aonde você quer se instalar, porque eventualmente você pode escolher a cidade, o bairro e o estado baseado nisso. Essa visão, Rogério, eu vejo que é muito difícil. Os médicos, quando saem da faculdade, não tem muito essa visão. Ele fala, eu fiz residência aqui, eu estou perto aqui do hospital que eu fiz a faculdade, tem um espaço ali vazio, eu acho que eu vou começar a atender ali. E ele, às vezes, está perdendo a oportunidade de atender uma quantidade enorme de pessoas, simplesmente se ele mudasse de localização. Faz sentido isso, Rogério? Faz, eu acho que isso é muito pouco explorado, Fernando, porque existe um erro muito grande que é a comparação do valor da consulta. O custo de vida ele também é muito diferente quando você está falando de grande centro e quando você está falando de uma cidade menor. Então, não se iluda apenas com o valor da consulta. Pode ser que você tenha grandes oportunidades em cidades menores. Isso. Às vezes o cara vai atender, vai cobrar, sei lá, 500 e tem um custo de 100. Às vezes ele está num grande centro, cobra 700, mas tem um custo de 400. Então, ele vai, às vezes, está ganhando menos, né? E, Rogério, uma outra coisa assim que a gente tem muita dúvida aí na hora de começar esse consultório, né? Eu vou ter um custo. Eu abro o consultório hoje, vou lá, ou eu abro ele, aí é uma outra decisão importante, né? Se você vai abrir ele sozinho, que aí é um custo altíssimo, ou se você vai abrir ele com um outro grupo de médicos. Isso a gente discute no nosso curso aí do Carreira Médica, né? Como escolher e como tomar essa decisão de uma maneira mais racional. Mas quando ele toma essa decisão, ele vai ter um custo, independente de como ele vai investir nisso. Quanto tempo ele tem que imaginar que ele vai gastar até atingir o break-even, até ele atingir o ponto onde ele está pagando as contas com o que ele ganha ali? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Como é que as empresas raciocinam quando elas vão abrir um negócio novo? Não pense nada inferior a 1 ano. Você tem que ter a paciência, os negócios levam tempo de maturação e é evidente que às vezes acontece, você começa a encher o seu consultório rápido, isso é muito positivo, mas as pessoas, principalmente os novos, né? Nós, quando começamos a nossa carreira, a gente leva um tempo para nós criarmos uma marca pessoal e essa marca é fundamental para a gente encher o consultório. Então, tenha paciência, se prepare na hora que você for abrir um consultório para algo que pode levar mais de 1 ano. Eu confesso que eu não gostaria de dar conselho nenhum para alguém que pense com menos de 1 ano. E aí, Fernando, tem uma questão aqui que você arranhou e eu queria entrar um pouco mais a fundo, que é cuidado, pessoal, que a vaidade é má conselheira, tá? A coisa mais linda do mundo é você estar lá no consultório do doutor Fernando, a plaquinha na porta, aquele consultório é só dele, ele vai fazer tudo do jeito que ele quer, inclusive ele vai pagar sozinho as contas. E essa hora é uma hora muito complicada. Meus amigos médicos, todos, Fernando, e eu falei com muita gente antes de começar a trabalhar aqui no Carreira, eles dizem, hoje é muito difícil você conseguir segurar um consultório sozinho. Metro quadrado custa, IPTU custa, a manutenção, a secretária, que é uma coisa importante. Então,
vale a pena você pensar em com quem você vai dividir o seu consultório. Fica tudo mais Gostei fácil. dessa frase, viu, Rogério? Gostei dessa frase. A vaidade é um péssimo conselheiro. E é mesmo, viu? Eu acho que Essa aqui, frase é boa. Fernando, o que a gente fala em negócios não dá para desprezar custo nunca. Os negócios morrem por conta dos custos. Você pode estar crescendo o seu consultório bonitinho, indo bem, percebendo que você está tendo cada vez mais pacientes, mas se o teu custo for muito superior àquilo, você morre quase chegando na praia. É muito ruim. Cuide do E custo. o pior, Rogério, é que poucos médicos fazem a conta do impacto desse custo do tempo de trabalho. Ou seja, olha, meu consultório custa 15, 20 mil por mês para manter. Quantas horas eu trabalho para pagar esse custo? Então, se a pessoa pusesse isso no papel, ele ia sair correndo para diminuir custo. E é justamente isso que você está acabando de dizer. Fernando, esse é um raciocínio muito bacana, porque o custo a gente soma, né? Então, a gente soma lá todos os custos. Aluguel, IPTU, secretária, cápsula do café, energia elétrica, você bota tudo lá. Tem que botar tudo, pessoal, tudo. Aí você bota lá. Você sabe mais ou menos quanto é que você vai poder cobrar da sua consulta. Tá? Se for particular. A primeira coisa que eu digo para você é o seguinte, você vai cobrar o que cobram naquela região, tá? Não tenta transferir de uma outra região o valor daquela consulta lá, porque não funciona. Você pode cobrar o que aquele mercado aceita. Ótimo. Então, você já sabe quanto é que você vai cobrar por consulta, ou quanto é que você vai receber do plano de saúde, e você sabe quanto você custa. Aí você divide um pelo outro. Aí você sabe quantas consultas você tem que dar. Às vezes a conta não Exatamente. fecha, não cabe dentro de 24 horas. Então, essa conta tem que Não, ser feita. às vezes o cara está trabalhando e está sobrando muito pouco, mas como ele paga a conta no fim do mês, tanta coisa está andando. Até agora, Rogério, essa falta de planejamento de custo, a gente viu muito colega tendo que sair do consultório ou desfazer ou fechar a clínica, justamente por isso. Por quê? Na pandemia, a gente teve uma diminuição em grande parte das especialidades, né? Obviamente não todas, mas muitos colegas tiveram uma diminuição aí no volume de consultas, e isso, tendo um custo alto, né, impactou de maneira que o sonho se desfez, e isso é muito frustrante, né? Você, de uma certa forma, ter que fechar a sua empresa. É muito ruim. E aí, Fernando, a gente pode olhar para as soluções novas que estão aparecendo no mercado. Por exemplo, coworking médico. É para ser considerado coworking médico, porque a gente está falando de custo e nós não falamos do investimento. Quer dizer, botar uma mesa custa. Botar a mesa da secretária custa. Tem que botar um computador. Hoje ninguém trabalha se não tiver um micro ali. Tem que botar um na recepção também. Tem que botar a máquina de café. Quando você bota isso na ponta do lápis, é um dinheiro grande em cima de um negócio que ainda está começando. Então, você tem que saber se você pode fazer frente a isso. Não cruze linhas que você não possa. É o maior conselho que eu posso dar. Não entre em endividamentos. Se você ainda não tem controle das suas consultas, se você ainda não tem um nome, se você ainda não tem uma clientela fechada. Muito E aí bom. você pode olhar o coworking. O que o coworking cobra? O coworking cobra uma taxa mensal e depois ele cobra uma minutagem quando você estiver atendendo. E ele dá toda a infraestrutura. Então, é uma outra coisa para se considerar quando você está começando a sua vida profissional e você quer ter o seu próprio consultório. Legal. Então, Rogério, muito bom. Eu vou tentar fazer um resumão disso tudo aqui agora, porque foi muita informação bacana aqui. Pessoal, quando a gente vai pensar então em fazer um consultório, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a nossa especialidade, a nossa vocação. Temos que ter um autoconhecimento de saber, pelo menos ter uma noção do que nós queremos para a nossa vida e para o exercício da nossa profissão, e, a partir disso, identificar o público que a gente quer atender. Com isso, a gente consegue escolher a cidade, o estado, a cidade e o bairro onde a gente vai abrir o consultório, olhando sempre pontos importantes que o Rogério destacou, que é qual é o seu público e qual a sua concorrência. Porque, eventualmente, você está indo para um bairro
onde a sua concorrência é enorme e, às vezes, naquela mesma cidade, existem bairros sem nenhuma concorrência. Então, uma vez visto isso, nós precisamos nos atentar ao valor que nós vamos ter de consulta versus o custo de consultório. E sempre ter em mente que nós precisamos ter uma reserva financeira para manter esse consultório por pelo menos 12, 18, às vezes até 24 meses antes de nós conseguirmos ganhar o suficiente para pagar a despesa do consultório. E saber o tamanho dessa despesa é importante para medir o tamanho do seu passo, porque senão você mede uma despesa grande e aí o seu passo não vai acompanhar aquilo, vai entrar em dívida, vai entrar em estresse. E, Rogério, os médicos, o que vão fazer? Eles vão se enfiar em plantão, né? Vão se enfiar em locais, vão começar a trabalhar e fazer um monte de coisa, porque o médico é o maior trabalhador braçal que existe no mundo. E vai ocupar o tempo dele fazendo um monte de trabalhos, e aí ele não vai ter tempo para dedicar à sua própria empresa, que é o seu negócio. E aí esse é um círculo vicioso que você pode entrar se você não se planejar direito, porque você vai correr atrás de ganhar dinheiro para poder pagar a conta de um negócio que você montou, que é o seu sonho, e não vai ter tempo de se dedicar àquilo. E sem tempo para se dedicar ao consultório, a chance daquilo ali para frente é pequena. Certo, Rogério? Certíssimo, Fernando. O que Legal. engorda o boi é o olho do dono. Tem que estar no consultório. Exatamente. E isso é também um outro módulo do nosso curso aí, que é como gerir e administrar os processos dentro do consultório, que é essencial para quê? Para que essa empresa, para que que você montou, seja saudável e que ela cresça, né? Porque quem não cresce desaparece, não é isso, Rogério? Quem não cresce desaparece. Fernando, Legal. Um prazer enorme estar aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigado, um abraço a todos que estão junto aqui do Carreira Médica.